No desenvolvimento da criança, tá? Os fatores que a gente precisa identificar na criança, tá? Logicamente, é a questão de alguns aspectos, tá? Como a questão, logicamente, do desenvolvimento, do crescimento da criança, tá? Que logicamente o crescimento da criança na parte fetal, não sei se vocês tiveram ainda, que é a parte, logicamente, de GO. Como a gente está estudando, logicamente, a parte de pediatria, então, logicamente, questão de hereditariedade, tá? Que é o foco do desenvolvimento, tá? A questão, logicamente, de multiplicação, autoridade, tá? Todo o desenvolvimento da minha criança. Eu tenho o estado nutricional, que é a alimentação, tá? Logicamente, evidências de doença, tá? Que é muito importante a gente falar sobre isso, e equilíbrio emocional nessa parte da infância. O equilíbrio emocional é muito importante que a gente esteja presente. Por quê? Nessa parte do equilíbrio emocional, tá, gente? O que acontece? Hoje em dia muitas crianças estão se tornando ansiosas, tá? Eles não esperam, eles estão sendo ansiosos, então precisa entrar com medicação, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é muito importante a gente estudar essas questões, tá? As necessidades básicas de uma criança promove, logicamente, no desenvolvimento dela, tá? Isso em falar, andar, tá? Então a questão, logicamente, físico, tá? O estado físico, aonde essa criança vocês levam, o que essa criança está assistindo, é muito importante também por conta da questão mental. Se tem muita briga, essa criança também discute muito, tá? Essa criança se intromete na conversa, então a gente precisa sempre ver isso. A questão moral, que tipo de caráter que está sendo construído, essa questão da criança. E a questão social, tá? Se a criança está sendo social com outras crianças, ou se ela está tendo uma parte social só com adulto. E logicamente na questão religiosa, a criança ela precisa escolher, ela não precisa ser forçada. A criança, até um período, ela vai logicamente obedecer o pai e a mãe. Depois que chega logicamente na adolescência, que é a fase, que é a fase que todo mundo fala que é a rebeldia, não é por conta disso, é porque a criança ela começa a ter um desenvolvimento, uma coisa mais de clareza da questão do que ela quer. E às vezes a questão espiritual, os pais brigam muito. Isso daqui é uma coisa livre que a criança tem que escolher, tá? E quando você é jovem, quando você tem logicamente 2, 3, 4, 5 anos, tá? A criança vai obedecer o pai e a mãe. Mas quando ela tem já uma opinião formada, que é a partir dos 15, tá? Já fica diferente, tá? Então essas condições de liberdade, dignidade, ela é muito importante, tá? Para a criança. A questão físico do corpo da criança, tá? Necessidade básica ainda a gente tá na criança. A alimentação é muito importante. A criança não tem que viver só comendo doce, lanche, tá? Higiene, tem que ensinar a higiene para as crianças, tá? Sono, repouso, tá? Da criança, que é bem importante vocês falar e entender a questão, tá? Do sono. A criança precisa respeitar o sono. A criança precisa logicamente ter uma noite de sono mais tranquilo. Você pode deixar a criança de luz acesa para incomodar logicamente o sono. Higiene, vocês têm que logicamente ensinar as crianças na higiene, lavagem das mãos, tomar banho, pentear o cabelo, tá? A alimentação não pode ser uma alimentação rica logicamente em gordura, ou logicamente só logicamente doce, açúcar. Então tem que ter um equilíbrio nisso, tá? E logicamente mental, que é o desenvolvimento, tá? Cognitivo, que vai ser logicamente aprendizado que a criança vai ter, que é muito importante. Recriação, então a criança vai recriar. E logicamente brinquedos, tá? Que tipo de brinquedo que a criança
tem ou não tem, não é? Que tipo de brinquedo que a criança pode brincar. E outra coisa, a criança, você nunca pode falar não para ela. Você não pode pegar uma boneca, um menino, tá? A menina não pode pegar um carrinho, não. Você está ajudando na questão do caráter, construindo e o desenvolvimento da criança, tá? A necessidade básica, logicamente, moral, tá? Colocando logicamente limite, horários, regra e rotina. Toda criança tem que ter uma rotina. Senão a criança, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, tá? Espiritual, logicamente, mostrar o valor, a questão da religião, e depois a criança vai decidir. Não adianta você, o pai ou a mãe, querer brigar ou discutir com a criança, tá? Isso é conforme a criança vai tendo. A necessidade básica ainda social, questão de valorização, tá? Respeito à questão da cultura, tá? Permitir que a criança fale por si mesma, tá? Isso é muito importante. Que logicamente responda a todas as perguntas, tá? Das crianças, que é bem importante, tá? Respeitar a opinião, tá? Principalmente o sentimento da criança, porque nessa fase a criança tem muitos sentimentos, tá? Passar logicamente o tempo com a criança, dar atenção para a criança, dar confiança. A criança, ela precisa disso, confiança, tá? Nesse desenvolvimento da criança, dignidade, tá? Caráter, harmonia, tá? União da família, tá? Manutenção das rotinas e horário, disciplinas, tá? Toques, abraço, carícias, beijos, tá? Tudo isso que uma criança, ela precisa, tá? E quando a criança logicamente adoece, tá? Criança logicamente de 1 ano, 2, 3, 4, 5, tá? Eles têm um desenvolvimento diferente. Então, um RN, tá? 1 ano, 2 anos, 3, até 2 anos, tá? Toda criança, até a gente mesmo adulto, a gente tem logicamente uns sinais e sintomas. E uns sinais e sintomas, logicamente, angústia, sono, tá? Choro, tá? Quando você dá adoecido, tá? Mas a criança, ela já tem um parte mais sensível, então a questão do chorar para ela é muito, tá? E a criança que ela é muito ativa, tá? E ela fica doente, você já percebe, tá? Tem muita criança que sofre de ansiedade, tá? E angústia, tá? O medo, a insegurança, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem criança que ela fica agressiva, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, quando a gente fala de quando a criança adoece por vários motivos, tá? E isso, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, né, quando a criança está criando uns dentes, ela fica com o quê? Com febre, tá? E se ela fica ansiosa, insegura, agressiva, tem muitas crianças que ficam agressivas, tem que tomar cuidado. Transtorno emocional, tem que ver como que tá esse transtorno emocional. Transtorno de sono, como uma criança tá tendo. Transtorno na linguagem, essa criança tá aprendendo a falar, porque até os 2 anos a criança tem que falar. Se a criança até os 2 anos ela não consegue falar, eu preciso procurar uma fono, tá? Para saber se tem alguma coisa. E às vezes está ligado a emocional, sono, tá? Se a criança tá tendo perca de peso, se ela tá tendo uma depressão, tá? O medo faz que a criança tenha depressão e ansiedade também, tá? Atraso no desenvolvimento, tá? Isso daqui é muito importante. Tudo isso causa, logicamente, patologia e doenças, tá? Na criança. Criança quando precisa se internar, tá? A criança, ela fica um pouco mais manhosa, ela gosta logicamente da mãe. O hospital logicamente pediátrico, ele é todo fantasiado para a criança não se sentir em perigo, porque a mãe faz isso. Quem começa nessa questão de perigo é a mãe. Quando vai tomar vacina, a mãe, a enfermeira vai te dar vacina. Então a criança fica com muito receio, com muito medo, tá? E ali você vai mostrando diferente, tá vendo? O hospital pediátrico, ele é todo decorado, ele tem uma biblioteca, tá? Ele tem jogos,
tá? Então é totalmente diferente de um adulto, tá? Tem que ter televisão, tem que ter desenho, tá? Essa parte aqui é a parte da neonatologia, que tem uma incubadora aqui, tá vendo, ó? É bem interessante, tá? O exame físico da criança. O exame físico da criança, tá? A enfermagem, ela deve, logicamente, acompanhar e, logicamente, conquistar a amizade da criança. Por quê? Quem vai fazer o primeiro atendimento, logicamente, no exame físico é a enfermagem, tá? Então, logicamente, tem que ser simpática, colaborar com a criança, gerar, logicamente, uma história engraçada, oferecer brinquedo, tá? Para criança, tá? Não falar, logicamente, tom grosseiro ou, logicamente, palavrões, gestos obscenos, tá? Um toque rápido, de mão fria. Então as crianças, elas notam tudo isso, essas relações intensas, isso com choro forte, tá? As crianças, elas vão o medo estampado até nos olhinhos deles, tá? A participação dos pais, logicamente, na hora que tá levando a criança pro exame físico e pro acolhimento é muito importante, tá? A mãe não deve deitar a criança e logicamente, se retirar ou retirando a roupinha. A mãe precisa pedir permissão para a criança, tá? E isso faz que a criança comece a perceber a questão de valores, tá? Então, assim, a mãe deve deitar a criança e ir retirando a roupinha dela, sim, tá? Para pesar, mas a mãe tem que pedir: olha, filha, licença, a mãe vai tirar a roupinha, porque a criança já vai aprendendo a parte, logicamente, não é, da educação, isso ela vai guardando, tá? E ali inicia, logicamente, a questão do exame da criança, tá? Ali você vai ver, logicamente, como ela fica em pé, como ela se senta, não é? Só deita lá mais tarde, como que é, se ela dorme, não é, o ambiente, tá? Que decúbito ela fica mais sentada, a questão da insegurança da criança, que a gente vai pegando e vendo, tá bom?